Nós estamos iniciando novamente e passando para você, internauta, algumas informações, sobretudo da nossa região, do Sertões de Crateús, a situação com relação ao estado do Ceará e um pouco sobre o Brasil. E é interessante também algumas informações sobre o mundo. Hoje surpreendeu mais uma vez a Itália, bate recorde de mortes, né? Chega quase a 1000 mortes, quando a gente estava esperando que uma curva descendente iniciasse. Mas como a infecção lá se popularizou a partir do dia 15 de fevereiro, eles estão lá pouco mais de um mês, então uma perspectiva são de 3 a 4 meses. A curva lá ainda continua muito alta e deve permanecer um pouco, ainda não está descendo a curva. A Espanha aumenta a sua quantidade, Portugal começa a aumentar a quantidade de mortos, a Inglaterra passou a ter uma atitude mais firme com relação à questão do isolamento social, bem como também a própria Alemanha, e os Estados Unidos começam a ter uma atitude mais firme com relação ao isolamento. O Brasil agora está com 92 mortos, dos quais 9 são abaixo de 60 anos, dos quais 3 são abaixo de 40 anos, quer dizer, aquela história, só mata quem está acima de 60, não está sendo uma realidade aqui. São mais de 3.000 casos diagnosticados. Dentro do percentual, nós temos um índice aí que está variando em torno de... Nossa mortalidade está em torno de 2%, 2,7%, é o que está sendo colocado, que é uma mortalidade menor do que está sendo registrada. São Paulo continua na frente dos casos, Rio de Janeiro também, e a maior parte dos mortos em São Paulo, quer dizer, São Paulo é uma cidade muito grande, vai ser muito difícil controlar a pandemia em São Paulo. O Ceará continua sendo o terceiro estado com o maior número de casos. O governador coloca que nós estamos testando muito. Acredito. Agora acho que o Brasil está testando pouco em relação ao que testou a Coreia do Sul. Então, a partir da próxima semana agora, deve estar chegando os testes rápidos. E com os testes rápidos da próxima semana, que o nosso secretário Gabeto disse que vai ter ali no centro de eventos, sobretudo para profissional de saúde, né, que vão fazer o teste rápido, que é o teste de anticorpo, eu acho que esse índice deve aumentar mais ainda. Infelizmente, nós temos aí no Ceará 3 mortes já. Um caso que ficou conhecido, né, e a gente lamenta muito, que é o pai do prefeito de Fortaleza, que está muito grave, o ex-reitor, e sua esposa, né, também contraiu também essa doença, quer dizer, realmente se confirmam que os casos começam a aumentar. Nós acreditamos que esse aumento ele será mais intenso e será mais verificado já nos meses de abril, mas acho que o pico dele ainda vai ser maio, junho deve ser o pico dessa doença do Brasil e do Ceará. E Crateús, como é que está? Crateús hoje eu falei com o nosso diretor, Marcos, que isolou lá 9 pacientes na enfermaria do posto B. Não pôde isolar todo o posto B, não tem como isolar todo o posto B. O ideal é que a gente tivesse uma estrutura só para pacientes com coronavírus, mas não temos. Eu até falei que aqui nós temos a opção de termos usado gente barreira, ou até mesmo aquela estrutura que tem do Hospital do Exército, que está fechada, podia ser estruturada para poder isolar alguns pacientes de menor complexidade, mas no momento que nós temos mesmo o Hospital São Lucas, com 9 pacientes. Nós tivemos um que foi transferido do São Lucas e um que foi transferido da UPA. Nenhum caso ainda afirmativo, 4 casos retornaram como negativo. Mas os 2 que foram com evidências clínicas significativas. Conversei inclusive com médicos que encaminharam esses pacientes. Um dos médicos que encaminhou um dos pacientes. Então, Crateús hoje está assim. Hoje nós temos 9 pacientes suspeitos no São Lucas e 3 suspeitos na Unimed. Me parece que no Voreto está com 4 casos suspeitos, mas ainda sem nenhum resultado positivo. E começam aqui a surgir esses casos, ainda com uma condição ainda incipiente. Ontem e antes de ontem, para nossa surpresa, muitas pessoas nas ruas, muitas pessoas nas filas dos bancos,
muitas pessoas nos supermercados, ainda as pessoas ainda não estão ainda acostumadas a procurar aquele horário de menor fluxo. Quando sai o salário do aposentado, ele não consegue esperar, é ideal que ele conseguisse esperar, que mandasse outra pessoa pegar, muitos idosos vindo. Eu acho que a cidade ela ainda não caiu a ficha da dimensão do que está por vir, né? Que a gente queria só que as pessoas circulassem menos, né? E é compreensível que algumas estruturas têm que continuar funcionando, farmácias, hospitais, clínicas, e concordo com o decreto do governador de oficinas e o setor têxtil que precisa produzir. Em alguns países do mundo, por exemplo, se o cara produzir uma coisa, ele passou a produzir roupas para médicos, né? Essas máscaras, os protetores, né? Segundo o que o Dr. Marcos fala, estão com estruturas suficientes profissionais, utilizarem aquela estrutura mínima, mas não dá para ter todos os servidores, só aqueles que estão tratando diretamente com esses pacientes e aqueles que estão, obviamente, já usando de rotina, no caso do centro cirúrgico. Mas não tem como ofertar para todo o corpo de saúde. Eu acho que o ideal é que pudesse ser ofertado para todo mundo que está nas unidades básicas de saúde, na UPA, no CEL, mas infelizmente não há essa condição ainda. A gente espera que esses 26 milhões que o governo do estado está recebendo do governo federal, que é R$2,5 per capita por cada pessoa, chegarão em Crateús a 250 mil, que esse dinheiro venha nessas EPIs e que ele possa ser utilizado para poder essas máscaras, esse material de EPI chegar, sobretudo aquelas pessoas que precisam utilizar, né? Então, esse é o panorama que nós temos hoje, né? Nós temos uma expectativa recente, e ontem nosso secretário de saúde falou que em breve estão chegando aqui os respiradores, vão chegar 7 respiradores em Crateús. Então a gente vai para algo em torno de 20 respiradores. É bem longe do ideal. O ideal é que a gente tenha 1 a 3 respiradores para cada 10 mil pessoas. Se fosse um respirador para cada 10 mil pessoas, nós somos 300 mil habitantes no nosso entorno, né? Em torno de 290 mil pessoas, as nossas cidades. Se fosse 1 para cada 10 mil pessoas, o ideal seria que nós tivéssemos 30, pelo menos, né? A cada 10, ou então, se fossem 3, seriam 90. Mas 20 já é uma coisa razoável. O ideal para quando você tem uma epidemia de coronavírus, os especialistas falam em 2,4 respirador por cada 10 mil habitantes. Aí o nosso déficit é maior ainda, que seriam no mínimo 72 respiradores. De qualquer maneira, vai chegar a 7, vai ser muito importante. Esse momento vai permitir que a nossa UTI seja autorizada pelo Ministério, quer dizer, vai ficar um ganho. É como o Cabeto falou, dessa guerra vai sobrar algumas coisas boas, né? Vai se valorizar mais o SUS, vai se valorizar mais o profissional de saúde. E falando em valorizar o profissional de saúde, talvez fosse o momento da gestão municipal contratar esses agentes de saúde que estão faltando, porque ele fez aquela seleção, mas não chamou. Ou chamar aquela seleção que ele não chamou. Talvez fosse o momento dele reunir a sociedade e colocar uma proposta. Ainda é tempo dele escolher uma estrutura que possa servir para acolher os futuros pacientes com coronavírus. Eu acho que uma área do Gentil Barreto ou uma área do hospital do Exército seria uma opção para ser fechada para essas pessoas. E a gente entenda isso não como uma crítica, mas como uma sugestão. Eu queria pedir inclusive o apoio da Câmara, que a Câmara também se manifeste, dos vereadores, que é o Poder Legislativo local. Eles podem convencer o prefeito, por exemplo, a voltar a pagar os 340 mil do contrato entre o município e os camilianos para pagar a UPA e para pagar o São Lucas de 2012, que hoje é pago só 150 mil. O São Lucas e a UPA recebem, para os camilianos, recebiam 340 mil até o ano 2017 e hoje recebem apenas 150 mil por mês. Seria a hora dos gestores, dos vereadores conversarem com o prefeito, mostrar a importância que nesse momento que ele voltasse a pagar o contrato na integralidade dos 340 mil, além do dinheiro que vem federal e estadual. É importante que esse dinheiro que vem da União, ele fique uma parte
para o São Lucas e para a UPA. Por quê? Porque é o maior enfrentamento que nós vamos ter, os pacientes complicados, por exemplo, esses 9 que estão lá, eles não estão na UBS, eles estão no São Lucas. Então os custos vão ser no São Lucas, os custos vão ser na UPA. Então a maior parte desse dinheiro que vem da União, o ideal é que através de EPIs que fossem alocados preferencialmente para onde tem os maiores custos, no caso UPA e São Lucas. Então é importante que isso ocorra. Nós estamos aí com a expectativa de que logo cheguem esses aparelhos, que a nossa preocupação é quando as pessoas começarem a precisar de respirador. Até agora, 2 precisaram, 2 foram transferidos. Os 9 que estão lá não estão em respirador. E os 3 que estão lá na Unimed, nenhum dos 3 está em respirador ainda. Tem dificuldade respiratória, um parece que não é uma criança, e os 2 adultos são uma suspeita maior. Mas está se resolvendo só com máscara e só com uma dor nasal. Mas tem que estar sempre atento que a qualquer momento pode ser necessário isso. A gente sabe que o momento dessa necessidade deverá começar em torno do dia, se intensificar em torno do dia 15 de abril. Mas o pico dela deve ser, na verdade, mais junho. Né? Você viu o que aconteceu na Itália. Né? A Itália registrava casos no dia 15 de fevereiro, mas na verdade já era de janeiro. Mas só está piorando agora em março. Se você pegar 15 de fevereiro é só um mês e 10 dias. Mas se você pegar o mês de janeiro, que me parece que muitos daqueles italianos que vieram para o Brasil, que ficou muito solta a Itália, né, e que vieram para o Carnaval, que estiveram em São Paulo, que estiveram no Rio, talvez esses altos índices do Rio de São Paulo e de Fortaleza, porque lá que nós recebemos muito migrantes. Quantas pessoas vieram para o Carnaval para esse período? Né? Das pessoas que estão muito mal e que faleceram, os 2 avós são avós de pessoas que estiveram fora do Brasil, na Itália. Um dos que morreu, inclusive, uma neta veio da Itália. Então, você tem uma ideia. E ela veio no dia 15 de fevereiro. Né? Então, quer dizer, na verdade, essa doença já deve ter chegado aqui até antes do que foi notificado, 1º de março. No entanto, às vezes, como eu falei antes, a gente termina notificando um pouco depois. A China publicizou em janeiro, mas na verdade já tinha um caso em novembro. A Itália publicizou em fevereiro, mas na verdade já tinha um caso em janeiro. E alguns acham até que antes. Então, acredito que a intensificação ela vai ocorrer da mesma forma que aconteceu na China, que os casos primeiro foram em novembro, mas a doença ganhou corpo em fevereiro, né? Foi o ápice, foi fevereiro, foi novembro, dezembro, janeiro, 4 meses. Aqui se tiver chegado em fevereiro, março, abril, maio. Maio talvez seja o ápice da crise. É o que muitos especialistas estão acreditando. E é quando também o nosso setor de respirador, nossos UTIs vão estar insuficientes. O governo do estado, através do CABETA, ele comprou 600 respiradores novos. É muito. Estou vendo da China. E adquiriu também um hospital exclusivo para tratar no estado do Ceará. Eu acho que é o único estado do Brasil que tem um hospital exclusivo para pessoas com coronavírus, que é o da 20, que fica ali perto do box, Rui Barbosa, no Joaquim Távora, bairro Joaquim Távora, entre a Zé Lourenço e a Rui Barbosa. Então acho que é a única capital do Brasil que tem um específico. Né? Está sendo montado um hospital, algumas cidades do interior estão utilizando, por exemplo, policlínicas, me parece que o Juazeiro, Cariri, alguns locais, Maracanaú está pensando nisso, criar uma estrutura própria para receber esses pacientes, porque os leitos não vão ser suficientes. Normalmente nós não temos leitos suficientes. Você deve ter observado que nos últimos 2 anos você viu muita gente em cadeira de São Lucas, muita gente que não consegue ser internada. Você imagina agora quando você juntar dengue, chikungunya e zika, e H1N1, que está acontecendo H1N1 agora também, e você juntar ainda com o coronavírus, né? Então nós vamos ter uma superlotação e vamos ter um déficit muito grande de leito. Era a hora ainda há tempo, de se pensar na possibilidade de um hospital de campanha. Seria fechar uma ala do Gentil Barreiro ou fechar uma ala, eu acho que vou fechar uma ala que está fechada do antigo Hospital do Exército, estruturar com macas, com leitos, com oxigênio, com estrutura mínima de atendimento, sobretudo para aqueles casos menos complexos, né? Nós temos a hidroxicloroquina lá no hospital da Unimed e temos também aqui no hospital, já está sendo feito de rotina,
juntamente com a azitromicina, para aqueles pacientes que têm desconforto, né? Não é para todo mundo, não é preventivo. São vários estudos, ainda continuam estudos, alguns estão dando bons resultados, mas ainda é insuficiente para dizer que tem um bom tratamento, né? E lembrando que dos 92 casos do Brasil, 10% eram abaixo de 60 que faleceram e 3 foram abaixo de 40. E mesmo as pessoas jovens, quando elas precisam de um respirador, elas ficam de 15 a 21 dias anestesiadas no respirador. Então é um tratamento longo. Significa dizer que você é jovem, você não deve ficar alheio a isso não. Eu compreendo que algumas estruturas do comércio não podem parar. Por exemplo, eu vi uma safra de tomate se perder, não pode, é alimento. A flexibilidade, por exemplo, que o Estado tem que ver, é na passagem desses caminhões trazendo frutas. Aí a pessoa, quando chegar em casa, vai pegar aquela fruta, vai pegar 20 ml de água sanitária, vai botar numa água normal e vai colocar de molho, ali, dos 15 minutos, 30 minutos, para poder matar o corona. Lembrando ainda que antes de eu chegar aqui, eu deixei meu sapato lá fora, eu pisei num pano de chão que tinha 20 ml de água sanitária para cada 1 litro de água que está molhado, certo? Eu lavei primeiro minhas mãos, fiz o protocolo, né? Lavar as mãos e aqui não completei ainda, que falta subir para tomar, ser mais de uma vez, trocar, separar a roupa e aí começar um novo momento. Fazer esse protocolo. Com o carro que entra na garagem, tem que de manhã, antes das crianças brincarem na garagem, passar a água sanitária também, na mesma proporção. Manter a distância. Eu sei que tem gente, eu vi uma pessoa falar que tinha uma pessoa que tinha ficado muito intrigado, porque ele deu a mão e o outro não pegou na mão. A gente é latino, gosta muito de abraçar, vai ter muitos momentos para isso. Mais uma vez lembrando, ainda não visitei meu irmão aqui em Crateús, nenhum dos 2 irmãos. Quando eu estou na fazenda, que eu estou vendo aqui hoje na cidade, volto para a fazenda, estava lá 4 dias, mas nem estou indo na casa dele, nem na minha, são 2 irmãos. É para você também entender isso. E os seus avós, fala do lado de fora, leva as coisas. Quando trouxer os alimentos para dentro de casa, lembrar de pegar e passar um pano com água sanitária no plástico ou na caixa antes de abrir para consumir também. Lembre-se disso, que é uma forma de se proteger. São as formas de você se proteger ao máximo. Esse vírus é fácil de matar. A água sanitária, água e sabão mata bem. Álcool gel quando estiver no carro, sei que nem todo mundo vai ter. Não tem álcool gel? Tem a opção de fazer o que você faz com as frutas. Bota uma dose menorzinha de água sanitária, né? Ou álcool simples, né? Mas tem que ter todo dia. Faça o padrão, os trincos, os locais onde você pega, a chave, celular. Não esqueça disso. Nós estamos ainda na expectativa. Vai ser como é na Itália? O clima vai influenciar muito. Tem alguns artigos questionando se o clima influencia muito. Eu acho que vai influenciar. Se a gente pegar muito sol aqui, na minha opinião, influencia. Nós estamos relativamente seguros, a coisa não pegou forte em Crateús ainda. Eu acho que não cabe o alarmismo, mas também tem que se manter resguardado. Por exemplo, a Itália, inicialmente o pessoal viu como brincadeira, depois se fechou, depois se liberou e agora está em reclusão obrigatória. É o exército no meio da rua, mandando ficar dentro de casa. Então, a gente precisa ver o que vai acontecer. O mundo todo está fazendo pesquisa. Mas por enquanto não tem nada de excepcional, diferente não. O pessoal falou em ozônio, não existem evidências também com relação ao uso de ozônio. Muita gente está falando no ozonificador, mas não existem evidências científicas nesse sentido. O ozônio serve para esterilizar outras coisas, mas o vírus ainda não. O vírus que a gente tem são essas 3 ações. Eu vou parar um pouquinho agora, porque eu vou ler aqui algumas perguntas para tentar responder, viu? A primeira pergunta é do Beto Apolônio. O Beto pergunta: o senhor acredita que essa proposta do governo federal de isolamento vertical possa ser eficiente com a quantidade de testes? Eu acho que a quantidade de testes ela vai fazer com que, quando eu sei que eu estou com o coronavírus, eu vou ser mais restritivo. Então, por isso que a quantidade de testes é importante. Aumentar a quantidade de testes foi um dos motivos do sucesso da Coreia do Sul. Mas o isolamento só vertical ele não deu certo na Itália. E também não parece estar dando certo na Espanha. É bom a gente ver as outras experiências. É bom que a gente despolitize essa questão.
Nós temos um grupo defendendo um presidente que está defendendo uma postura que não é a técnica. Eu tenho vários colegas que votaram no Bolsonaro, mas estão discordando completamente dele, dessa posição dele. Só aqueles mais radicais, aqueles mais, sabe, que ainda estão insistindo, mas eu continuo achando que o isolamento é importante. É claro que algumas coisas não podem parar. Não pode parar o posto de gasolina, na minha opinião, não podem parar o fornecimento de alimentos dos restaurantes para quem está viajando, sobretudo para os caminhoneiros. Não pode parar a oficina, porque senão o carro para. Não pode parar quem faz o respirador, quem conserta o respirador. Não pode parar quem faz os caninhos que ligam o respirador ao oxigênio. Não pode parar quem faz o oxigênio. Não pode parar quem leva o oxigênio. Não pode parar quem faz o remédio. Então, essa hora, com uma medida muito drástica, é importante que a gente selecione o que dá e o que não dá para parar. Agora, mesmo que não dá para parar, que faça com aquele perfil de pessoas novas que mantenham distância, que façam o isolamento mesmo dentro desse sistema. Eu compreendo que o mundo tem que continuar, mas o isolamento social ele é muito importante, tem que continuar com muito rigor. Eu acho que até hoje ainda não está fazendo como deve. Eu ainda sinto falta de um plano coordenado da gestão municipal, de um debate com a sociedade, que pode ser pelas mídias sociais, para poder fazer isso de uma forma mais eficiente. Peço aqui que os vereadores, que a Câmara, que o presidente se discutam essa possibilidade, pelo menos que o município volte a pagar o valor que era pago no passado para o São Lucas e a UPA, porque eles estão com dificuldade. Ele comprou 200 mil de máscara. A semana passada ele deu as máscaras e as EPIs para as pessoas que foram levar o paciente do SAMU para Fortaleza, que o SAMU não estava ainda. Ele teve que fornecer para a polícia, que a polícia também não estava ainda. Então, além de ele estar fornecendo por eles, ele tem que por dos outros. Precisa que eles tenham uma estrutura melhor. Está na hora da gestão. Isso não é política, isso é responsabilidade social. Os vereadores precisam acordar, chegar à gestão e tomar uma posição como o Congresso está fazendo com relação à questão da reestruturação. A questão do IPTU tem que ser revista, a questão da organização pública tem que ser revista. Eu acho que tudo isso tem que ser revisto para esses momentos. São discussões que cabem ao Legislativo, que cabem ao Poder Executivo, e é importante que se faça de uma forma política nesse momento. Eu tenho uma pergunta aqui da Karine Veras, que ela pergunta: a Prefeitura de Crateús tem que fazer campanha de conscientização? Eu acho que sim, a conscientização ela tem que partir de toda a sociedade. A igreja, o Laios estão fazendo, né? Eu acho que a maçonaria, a sociedade civil organizada como todos, as entidades sindicais têm que fazer, a FETRAES, MST. Falei com o Pedro Neto, faz lá no MST. Não conversei ainda com a FETRAES, mas é importante que ela faça seu papel, oriente. Só precisa vir para a cidade se precisar comprar. Se precisar comprar, se puder usar o telefone, usa o telefone. O remédio pode usar o telefone. Eu acho que ela podia usar a mídia mais para isso. A mídia não está sendo usada o suficiente. A gente já vê muita propaganda do Estado na televisão. Começa a ver propaganda da União, mas em menor intensidade. Eu sinto falta de mais ação, mais propaganda. Os carros de sons no meio das ruas podiam estar alertando as pessoas, né, gravando voz de um médico que é conhecido na cidade, de uma liderança sindical, de uma pessoa respeitada na cidade, né? Eu acabo de receber informação da minha irmã que o sobrinho da pessoa que ela vive hoje na Itália faleceu com 34 anos, o sobrinho dele, 34 anos na Itália, e que a família não pôde sequer abrir o caixão vedado, depois é cremado, porque infelizmente o vírus fica vivo ainda no corpo, as pessoas não podem tocar, né? Eu tenho uma pergunta do Edivan Vieira Barros: é correto todos voltar a trabalhar e os alunos voltarem às aulas? O decreto será prorrogado? Quem está certo, o presidente ou a Organização de Saúde? Eu acho que o decreto deveria ser prorrogado por mais 15 dias e ser avaliado. Os alunos têm 2 férias no ano, tem umas férias em julho, tem umas férias em dezembro, tem como ser discutido isso. Então eu acho que tem espaço ainda para ser prorrogado por mais 15 dias. Eu acho que a gente começa no setor privado, precisa que os pais e os donos do setor privado comecem a discutir como fazer isso. Se eles podem pagar, se pode ter uma redução, se eles podem fazer algum trabalho via internet com os filhos, mas a redução da parcela que os pais vão pagar, porque eles vão sofrer também, muito sem poder trabalhar.
e o colégio não está tendo o mesmo custo que teria com os alunos lá dentro, o que ele pode reduzir. Alguns estados do Brasil estão tendo essa negociação. Como eu falei ontem, tem que ter negociação quem é dono de um imóvel com as pessoas que alugam, tem que ter negociação entre as empresas e os empregados, tem que ter negociação entre o governo do estado, o governo federal e os bancos, como o governo do estado fez com relação a pessoas que pagam taxas baixas na água, que ele isentou. Eu acho que tem que ter todo tipo de trabalho, tem que ter mais recursos, a custo mais barato, rever empréstimos, por exemplo, via BNDES, aquela pessoa que está pagando. Eu vi recentemente uma pessoa que está com uma retroescavadeira que ia pagar no mês, o próprio banco ligou para ele, disse que ele só vai pagar daqui a 60 dias. Eu acho que tudo isso tem que ser feito para poder, engasgo mesmo, para poder a gente poder se recuperar dessa crise, que vai ter outra crise econômica, e que a gente também não pode deixar de estar vendo isso. Mas eu acho que o momento mais importante é salvar vidas. O que se fala é que se não for feito nada, poderiam morrer 1,5 milhão de brasileiros. E com essas ações, isso pode reduzir aí para uns 40 mil, 20 mil, 40 mil, 100 mil, não sei. Mas a redução é muito grande. Pode ter certeza, se não fosse isso, a redução seria muito maior. E a proporção que você vai pegando a doença devagar, você vai tendo leite nas UTIs para poder você não ficar, tem que escolher, né? Senão você teria que escolher, e é muito ruim o médico ter que escolher. E botar um idoso para o final da fila, né? É muito difícil. Então, eu acho que tem mais alguma pergunta, Léo? Tem mais alguma pergunta? Bem, então nós temos aqui mais 5 perguntas. Uma do Louro Salgado. O senhor acha que Crateús está preparado para enfrentar essa guerra? Não. Eu acho que o mundo não está preparado, o Crateús está muito mal preparado. E nós ainda não estamos com tempo. Eu acho que era a hora do Poder Legislativo entrar no jogo, nessa discussão. A população vai cobrar deles, vai cobrar do Executivo. Eu acho que nós podíamos ter um hospital de campanha, eu acho que nós podíamos ter uma ação mais articulada com toda a sociedade. Eu acho que a gente podia ter um trabalho assim de aumento de agentes de saúde, inclusive com o piso deles, acompanhando se as pessoas estão fazendo essas medidas nas suas casas. Você não faz isso por dentro, o agente de saúde podia estar checando se as pessoas estão fazendo isso. Eu acho que a gente podia estar com as EPIs para os servidores. Eu acho que ele podia estar com mais recursos do São Lucas na rua, era a hora dele parar. Então eu acho que, infelizmente, não está. Não existe, eu não estou falando isso por uma questão política. Quero que Deus, de toda a minha perspectiva, porque eu sou político ou não leve para a gestão esse entendimento. Eu estou fazendo um pedido como cidadão. É preciso que a gestão municipal, é preciso que o prefeito, é preciso que a secretaria, é preciso que os vereadores se debrucem sobre isso e melhorem. Não está sendo feito. Isso nos gera muita ansiedade. Giovanni, parabenizo e agradeço pelos esclarecimentos. Um abraço, Giovanni. A Toinha Alves diz que a Ipaporanga não tem máscaras e nem álcool. Infelizmente, o estado todo ainda está com esse déficit, né? É uma ideia que a gente tem e aconteceu na China. Empresas mudaram, sabe, de um setor foram para outro, foram produzir máscaras, porque faltam máscaras, estão preços caríssimos. O Marcos gastou 200 mil só em máscaras. Mas precisa ter isso, né, para a gente poder trabalhar, e é muito ruim o servidor da saúde que está lá frente a frente não ter a sua EPI, né? É difícil. Afinal de contas, muitos médicos morreram. Nós temos 2 colegas graves hoje internados, entubados em Fortaleza, certo? O Odair perguntou, aqui em Horizonte tem 33 casos suspeitos há 15 dias. Porque a demora, isso pode ser mais perigoso? Sim, essa demora eu fiz uma crítica hoje, inclusive, tenho colocado para os deputados estaduais. A demora é muito grande, esses testes rápidos vão melhorar isso. A centralização dos testes no LACEN é bom porque unifica o padrão, mas diminuiu o fluxo desses resultados, né? Era importante que descentralizassem mais esses resultados, são muito centralizados só em Fortaleza. Estão agora com hemócio, eles estão começando a colocar via hemócio. E como tem hemócio em todo canto, então o hemócio vai poder captar. Quando começar o teste do dedinho, que é o teste rápido, aí vai avançar muito. E se o hemócio fizer também o teste dedinho, se o teste dedinho não for feito só lá no centro de convenções, que eu acho que ele tinha que ser fornecido teste rápido hemócio, onde tiver um ponto de hemócio, o hemócio poderá fazer o teste rápido. Isso vai avançar muito, né?
Porque esse teste do vírus, ele demora 3 a 4 dias e a fila é imensa, né? Os deputados demoraram 10 dias, 10, 12 dias, né? Estavam angustiados. Aqui em Crateús teve alguns que demoraram mais de 10 dias, saiu 4 agora. Então isso é ruim, essa demora. Isso demonstra o despreparo. Dizer que o Estado não está ainda, está correndo, sacrificando. No meio de uma guerra, vai ficar um saldo de que é uma saúde melhor, de que é voltar a investir no SUS, de acabar com a emenda 95, que foi um desastre do governo Temer, colocar congelamento de recursos para a saúde pública, num país que investe pouco mais de 3% de saúde pública em saúde para a população que a maior parte depende do setor público e até o setor privado. Quando paga o convênio, também diminui o seu imposto. Ele é financiado também pelos nossos impostos. Aqui a Eunice Lira, ela pergunta: quanto tempo para apresentar sintomas? De um modo geral, os sintomas começam em torno de 5 dias. Você tem contato, de 5 a 7 a 8 dias você desenvolve sintomas. Alguns podem ir até 14. Tem relatos de 25 dias. E essa menina que contaminou esse avô que morreu em Fortaleza, ela chegou na Itália no dia 15. Certo? Ela foi apresentar sintoma há uns 10 dias atrás. Portanto, um mês depois que ela voltou da Itália. 25, 30 dias. Olha o tempo, né? Mas a média é 14 dias. É muito difícil depois de 14 dias. A grande maioria, quando tem o contato, de 5 a 8 dias já teve sintoma. 95% teve sintoma em 10 dias depois do contato. Então é rápido. É relativamente rápido esse tempo para ter os sintomas. Agora começa a ficar grave a partir do sintoma, a gravidade, ela é do 5º ao 8º dia, que é quando a pessoa começa a ter o desconforto respiratório, que é o que mais preocupa. É quando ela começa a sentir falta de ar. Esse é o problema. Tem mais alguma pergunta, Léo? Só ocupar um minutinho. Vanusa Aguiar, o Colégio dos Liceus está mandando o conteúdo para os meus via internet. Eu queria parabenizar mais uma vez o colégio, que é exemplo no Ceará e no Brasil, que teve resultados excepcionais, alunos mesmo colocados, está dando exemplo. Colégio que ensinou a reutilizar água, que ganhou o prêmio do Estado do Ceará de boa utilização da água, com uma pesquisa feita pelos alunos. Mais uma vez, o colégio dando exemplo, né? Parabéns a todos vocês, né? Eu acho que esse exemplo tem que fazer, não parar, ficar estudando em casa, porque ninguém aguenta com um cara de menino em casa correndo o tempo todo, não. Tem que botar eles para aprender, estudar, ensinar. É hora do pai reciclar também, aprender, né? Eu acho que... Aqui tem outra pergunta da Graça Freitas. Obrigado por ser tão humano e pela gratuidade do seu trabalho feito com amor ao seu semelhante. Graça, obrigado pela sua fala. Deus tem nos abençoado e eu devo tanto a Deus que eu costumo dizer que se eu tivesse 1000 vidas, era pouco para pagar tudo que Ele já fez por mim, Graça. Tem mais alguma pergunta, Léo? Então, enquanto o Léo vê as perguntas, então esse é o estado. A preocupação que me deixou assim um pouco triste hoje é porque nós estamos acompanhando o mundo todo, né? E alguns dias atrás, na última live, eu tinha falado que a Itália tinha começado a diminuir. Tinha chegado a perto de 900, tinha baixado para 700 e baixado para 600. Mas ontem ela voltou a aumentar e bateu quase 1000 mortos. Então é uma coisa catastrófica mesmo. Então assim, quando eu vejo o Boris Johnson, quando eu vejo a primeira-ministra da Alemanha, quando eu vejo o rei da Espanha, quando eu vejo todos esses governantes, o próprio Trump, dizer da importância do isolamento social e da importância de radicalizar as ações, é que significa dizer que nós estamos realmente, de fato, vivendo a maior crise de saúde pública do século. Porque não dá para comparar com a gripe espanhola, né? Porque a gripe espanhola, em 1918, foram 50 milhões de mortos. Claro que não vai chegar a 50 milhões de mortos, nem longe disso, até porque nós vivemos um mundo bem diferente, né? Com muitas mais condições, mas eu acho que também é um tempo para refletir, acho que é um tempo para a humanidade refletir sobre ela mesma, parar, ler, pensar no que ela estava fazendo, só mesmo do que vier amanhã. Falando para minha filha, é hora de pensar, eu estava pensando só numa festa, ou só num jogo, ou só numa coisa que vai ter, só no que você vai almoçar, no que você vai jantar. Era hora da gente... Eu estou vendo muita solidariedade, estou vendo pessoas ajudando os outros, eu estou vendo pessoas juntando coisas para o idoso, eu estou vendo pessoas preocupadas com os outros.
Eu acho que isso vai sobrar um mundo melhor. Vamos ter um mundo melhor depois disso, ser um dos mundos melhores. Aí você viu no meu caso que estou na área de risco, o que devo fazer? Você viu no seu caso que tem vários fatores de risco, né? Você mais ainda tem que se isolar ao máximo, pedir para os familiares não irem muito à sua casa, né? Quanto menos gente em casa melhor. Pedir tudo por telefone, deixar a sua casa ter esse rigor completo, né? Em todos os pontos, e é o isolamento. Eu não diria que você se tranca num quarto, mas você tem o seu pai, que são idosos, né? É importante aí um isolamento muito grande. Quem tiver seus pais, você lembra que eu falei da última vez, né? Acima de 80 morre um em cada 7, e acima de 90 morre um em cada 5. Não quer dizer que quem tem mais de 90 vai morrer, não. Teve uma velhinha na China que com 103 anos saiu de boa. A Neide Campela perguntou: tem como usar algum produto nas ruas da cidade? Crateús tem uma grande vantagem. No dia que pega um dia de sol aqui, como eu falei, dizem que alguns falam até em 2 minutos o sol do meio dia pode terminar, 15, meia hora. Um dia de sol resolve nosso problema nas ruas da cidade, né? Esteriliza mesmo. Talvez seja uma diferença da Europa e da China, que eles usam lá justamente esse produto que a gente está usando aqui nas casas, recomendando, né? Que é água sanitária para lavar a cidade, né? E em alguns centros lá em São Paulo, você já deve estar observando o exército esterilizando as áreas de muito fluxo, por exemplo, onde tem inox, né? Que demora mais tempo, né? E nos locais mais frios eu acho que vai precisar. No Brasil, alguns locais vai precisar fazer isso em algum momento, né? São Paulo já está com índice alto. Eu acho que vai ser uma cidade muito difícil de resolver esse problema, né? Eu acho que talvez alguns locais mais frios. Se nós tivermos sorte de pegar dias de sol, eu acho que o sol esteriliza tudo. Tem mais alguma pergunta, Léo, aí? Aqui o Elson Farias: o senhor tem alguma informação do caso confirmado em Crateús? Os 2 casos saíram de Crateús eram muito graves, Elson, muito graves. Um saiu no Quingué, um já saiu entubado e o outro saiu com os cuidados do SAMU. E o patrão era muito sugestivo, mas infelizmente não chegou. Existe uma demanda imensa de exames lá no LACEN que não está chegando. E existem muitas pessoas que estão fazendo exames do Clementino Fraga, no Pasteur e no outro laboratório, que eles não autorizam a publicização, né? É um direito da pessoa de ser publicizado ou não. Alguns, me parece que o Clementino não autoriza a publicar, e o Pasteur ele informa a pessoa e depois publiciza. Mas os que vão ser publicizados são todos do LACEN. Eu acho que a proporção que chegam, se estuda mais, o LACEN não estava preparado para receber essa quantidade imensa. Quando o Cabeto colocou o EMOS para fazer também, eu acho que eles tinham que usar outras estruturas, por exemplo, a Fiocruz do Ceará, todas as estruturas, o Exército, alguns locais estão usando estruturas de laboratório de farmácia para poder maximizar esses resultados. Nós não estamos ainda no time, como a gente falou inicialmente. O Estado também não estava preparado, está se preparando. Nós tivemos a vantagem com relação à Europa. A Itália não se aproveitou, a Espanha não aproveitou, está tendo esses índices altíssimos. Acredito que a Alemanha vai dar grandes resultados, porque a Alemanha tem um poder econômico muito grande e talvez seja a cidade que tem o maior percentual de respirador per capita por pessoas. Acho que a Alemanha vai ter uma grande resposta, acredito, além da Coreia do Sul, que teve uma grande resposta. Agora eu acho que o Brasil e o Ceará longe de estar preparado, porque o nosso sistema de saúde, eu sempre disse, não é por demérito de ninguém, não. No sistema de saúde público e como um todo é um sistema de saúde ruim. Quando a minha mãe precisou de um UTI com AVC em Fortaleza, eu fiquei 48 horas sem conseguir. Minha mãe tinha um bom plano de saúde da Unimed e a gente ficou 48 horas. Imagine diante de uma epidemia e uma sazonalidade, que é esse período que é que tem mais pneumonia, esse período é o período que tem mais gripe, é o período que tem mais virose, é o período que tem mais as dengues, as chikungunhas, as zicas. Esse período intensificam tudo. A Anvisa soltou umas normas para poder diminuir as cirurgias eletivas, várias normas para flexibilizar algumas ações. Eu acho que ela tinha que flexibilizar muita coisa, inclusive
não parar os atendimentos oncológicos, os psiquiátricos, mas eu acho que ela podia flexibilizar receitas, receita de psiquiatra, receita de paciente que toma hipertensão. Se todo paciente tem hipertensão, precisar renovar a sua receita no posto de saúde, isso aqui é uma coisa que a nossa secretaria podia estar discutindo isso. Eu não sei se ela poderia baixar uma portaria, claro, isso com a aprovação do conselho, para depois não ser penalizado, avisar uma CIB, avisar uma microrregional, e devia ser uma coisa do Estado, da União. Esse negócio de toda vez que você precisar de um remédio, tem que renovar um remédio. Você já pensou numa situação como nós estamos? O doutor falou, estamos necessitando de cloroquina e derivados e não estamos conseguindo comprar. O Estado poderia mandar para nós? Donato, eu vou fazer o contato, né, com relação a essa questão da hidroxicloroquina, né? Eu não teria a resposta para dizer agora. Eu espero que as unidades públicas recebam e elas possam fazer uma parceria, como muitas vezes o senhor ajuda o São Lucas, por muitas vezes a Unimed ajudou o São Lucas. Eu acho que o São Lucas e o setor público, ele pode também fazer uma parceria com a Unimed, né, para que a gente possa fornecer isso. Eu acho que essa indústria, né, estão maximizando a produção de cloroquina em todo o país, que já tem uma expertise para isso. A Cleiva Bezerra agradece pelo esclarecimento. Abraço, Cleiva. A Ivone Rezende, o senhor sabe informar se o Hospital São Lucas fez pedido de respiradores? Acabei de falar com o Marcos, a Ivone, acabei de falar com o Marcos, Ivone, e ele me disse que o Cabeto está em breve, esses respiradores foram comprados da China, mandando 7 respiradores para nós. Então nós ficaremos em Crateús algo em torno de 20 respiradores. Sendo desses, nós vamos ficar com 10 da nossa UTI, que ela vai ser, o Cabeto acaba de dizer que ela vai ser autorizada. Tudo que é ruim sobra alguma coisa boa. A nossa UTI vai ser autorizada pelo Ministério para funcionar e ficar recebendo dinheiro. Vai antecipar a nossa UTI. Infelizmente não queria isso, mas vamos ganhar 7 respiradores. E alguns respiradores que ele tem lá, ele vai botar nas unidades. Por exemplo, os 9 pacientes que estão lá, estão no posto D, ele precisa deixar lá alguns respiradores. Alguns respiradores ele pode deixar em alguns outros apartamentos, ele pode deixar mais respirador dentro do centro cirúrgico, ele tem 4 salas, ali tem aquela sala de recuperação, né? Então ele conseguiu esses 7, dos 10 dos que ele já tem lá, alguns ele vai redistribuir dentro do próprio hospital, né? Ele tem 2 na UPA, um carrinho de anestesia, um respirador, e me parece que tem 2 também na Unimed, né? Então são esses o que a gente tem. Tem um respirador na nossa ambulância do SAMU, né? Também, que é um respirador. E quando vem um transporte aéreo, né? Se for o caso do paciente foi transferido, ele vem com o SAMU. Tem mais alguma pergunta, Léo, aí? Então, está vindo sim. Pelo Cabeto falou, uma semana, 10 dias, no mais tardar, nos primeiros 15 dias de abril, vamos ter esses 7 respiradores. Isso é um alento, né? O ideal, como eu te falei, se fosse um para cada 10 mil pessoas, 300 mil pessoas seriam 30, mas não ficar com 20. Para coronavírus, o ideal é 2,4, seriam 72. Mas pelo menos nós vamos ficar próximo do mínimo que devíamos ter. Seriam 30 respiradores para uma situação normal. Se cada cidade tivesse um respirador aqui, são 10 cidades, com os nossos 20 nós teríamos 30. O ideal é que cada cidade tivesse um respirador, que aí a gente teria 30 respiradores. Para uma situação não caótica como essa, estaria resolvido. Para a situação está longe, seriam 72 respiradores, seria o ideal. Por isso que é importante que o pessoal vá pegando a doença devagarzinho. Como eu falei naquele dia, essa doença só vai parar quando 60% da população aproximadamente estiver perto. A Débora Elias me pergunta: receba meu abraço, meu médico e meu amigo. Abraço, Débora, para você também, com Deus. E a Dalcia lá dos Passos, deveria ser feito algo pelo psicológico das pessoas. Tem pessoas doentes em pânico, é verdade. Existem alguns grupos, inclusive, fazendo lives com psicólogos. Eu estava pensando nisso, eu vou até colher sua ideia. Da próxima vez vamos ter um psicólogo aqui com a gente para ver o que pode ser feito, como é que se pode medir, né? O governo do estado aprovou um edital para que shows artísticos de humor possam ser passados ao vivo para as pessoas ficarem assistindo. Essa estratégia dos colégios
passarem as aulas pela internet, os pais estarem lá presentes também é outra estratégia, né? Quem é do interior tem uma grande vantagem. O que está proibido é o isolamento social. Nada impede que você vá à sua roça, você vai tirar seu milho, você vai limpar o seu, nada impede disso. Então ele tem essa grande vantagem, quem está no interior, né? Você tem essa vantagem. Na Itália as pessoas vão para o jardim pegar sol, porque não pode ir para o meio da rua. A minha irmã vai para um jardim e fica pegando sol e se exercitando, porque ela não pode ir. Então é toda uma cultura que vai. Eu acho que a missa está tendo uma missa também, essas 12h30, né? É que nosso bispo é outro momento. Eu acho que a gente tem que começar uma cultura assim de outro ler o livro, né? Quando eu estou em casa, uma das coisas que eu faço é isso. Eu estou ficando boa parte da fazenda e lá tem essa vantagem, né? Às vezes eu fico ilhado com essas chuvas, né? Queria aproveitar para abraçar todos que estão sofrendo aí, parabenizar o trabalho da Caritas, da irmã Arvênia, né, que está fazendo pela população que está desabrigada, um trabalho fantástico, os voluntários. Eu ainda fiquei de falar o que a gente pode contribuir, o que a gente pode ajudar com essa grande quantidade de pessoas que ficaram desabrigadas agora, que mais um drama em cima de tantos dramas. Tem mais algum, Léo? Mais alguma pergunta? Então é mais ou menos isso aí. Eu vou responder mais uma pergunta, Léo? São duas. Então me traz aí que a gente encerra. Eu sei que a gente já começou muito e acho que as pessoas estão... Na próxima vez eu posso trazer aqui, eu vou ver se a gente conversa com outro colega, para a gente ficar conversando entre a gente. É um momento também para a gente estar dialogando e tá tornando esse momento, né, menos tenso, né, do que as pessoas estão vivendo. Para encerrar, tem essas duas perguntas, a Lindinalva e o Cícero do Realejo. Um abraço, Cícero, viu? Agradecem pela parcela de contribuição para o nosso povo. Um abraço, cuide da sua comunidade aí, olhem as pessoas, conversem com elas. Às vezes as pessoas se irritam quando a gente pede para manter a distância ou quando para ficarem mais longe, mas esse é um processo de educação mesmo. É um momento que a gente está vivendo. É importante que você, como uma grande liderança, que muito seja prestado, faça isso na sua comunidade. Cada liderança da sua comunidade tem que fazer isso. O Calbi do Montenegro, o Orlando da Estação, o Adãozinho da Lagoa das Pedras, enfim, o Antônio Ricardo lá no Santo André, em todos os locais, o Cauim lá no Xavier, em todos os locais, né? Meu amigo Conrado Lameu lá nos Pocinhos, né? No Santo Antônio Netinha e todos que estão por aí, né, Netinha? O irmão Braz, todos nós temos que termos essa preocupação e orientar as pessoas, né? Cada um de nós pode contribuir com isso. A Vanusa Guiar, meu pai tem 95 anos, sempre tem secreção no peito, agora está com gripe e febre, mas não queria levar ao hospital. O que deve fazer? Se ele está com gripe, febre, e é um senhor de 95 anos, está com catarro, é muito comum uma gripe se seguir uma infecção pulmonar, porque o idoso ele termina tendo complicação, a preocupação que ele tem são as pneumonias. Não é nem a pneumonia do corona, mas a pneumonia da gripe, que está tendo muita H1N1, né? Se ele tiver com febre alta, com febre de 38 graus, se ele tiver... O ideal era que a pessoa visitasse e escutasse. Se não tiver como, eu começaria um antibiótico. Já que a azitromicina é um antibiótico fácil de tratar e ele parece que tem alguma ação no corona, eu faria uma azitromicina 500 mg, pelo menos durante 5 dias, fazia uma fisioterapia nele, uma tapotagem, daria só de pirona mesmo, né, que não faz tão mal, e observava, para não ter que levar para o hospital, porque realmente a gente estava voltando aquele tempo da nossa voz, a gente vai para o hospital, opa, o BR, dizendo que a gente vai passar por isso mais uma vez e que nós vamos superar e que, com fé em Deus, poucos catavenses sofrerão com isso ou irão por isso. Nós estamos rezando para isso e mais uma vez fazer um pedido aqui aos vereadores, ao prefeito, que sentem, que olhem, que vejam a postagem do Estado de Campanha, que vejam a postagem do Tamadinha de São Lucas na UPA e façam isso como um pedido. E ficaria muito grato se eles tivessem essa preocupação. Eu tenho certeza que os vereadores vão ter essa preocupação. Mando um abraço para todos e que toda a sociedade também continue lutando e continue sendo assim, tão afetiva e tão mais humana como
Há muita gente que não via. Um abraço com Deus.